Canal Cyber Contos apresenta Neuromancer, de William Gibson. Ato 5. A equipe médica que Molly empregou ocupava 2 andares de um condo hack anônimo perto do antigo centro de Baltimore. O prédio era modular, como uma versão gigantesca do Cheap Hotel, cada caixão com 40 metros de comprimento. Casey encontrou Molly quando ela emergiu de dentro de um deles, que trazia o logo elaboradamente trabalhado de um certo Gerald Chin, dentista. Ela estava mancando. Ele diz que, se eu chutar qualquer coisa, a perna cai. Encontrei um colega seu. Um moderno. É? Qual deles? Lupus Yonderboy. Ele tinha um recado. Entregou a ela um guardanapo de papel com a palavra Wintermute escrita em caneta, com ponta de feltro vermelha, em suas maiúsculas bem feitas e trabalhadas. Ele disse. Mas ela levantou a mão e fez o gesto de silêncio. Vai pegar um caranguejo pra gente. Depois do almoço em Baltimore, Molly dissecando seu caranguejo com uma facilidade espantosa, pegaram o metro para Nova York. Casey havia aprendido a não fazer perguntas. Ela só trazia um gesto de silêncio. A perna parecia estar incomodando e ela quase não falava. Uma criança negra magrinha com contas de madeira e resistores antigos trançados nos cabelos abriu a porta do finlandês e os conduziu pelo túnel de refugos. Casey sentiu que o material havia crescido de algum modo durante sua ausência. Ou, então, parecia que estava mudando sutilmente, cozinhando sob a pressão do tempo, flocos invisíveis e silenciosos acomodando-se para formar uma massa, uma essência cristalina de tecnologia descartada, florescendo secretamente nos depósitos de lixo do sprawl. Do outro lado do cobertor do exército, o finlandês esperava na mesa branca. Molly começou a fazer gestos acelerados. Pegou um pedaço de papel, escreveu uma coisa nele e passou-o para o finlandês. Ele o pegou entre polegar e indicador, segurando-o longe do corpo como se pudesse explodir. Ele fez um gesto que Casey não conhecia e que traduzia uma mistura de impaciência e resignação mal-humorada. Levantou-se, espanando migalhas da frente de seu paletó de tweed surrado. Sobre a mesa, um jarro de vidro de arenque em conserva ao lado de um pacote de bolachas, pão de forma com o plástico rasgado e um cinzeiro de alumínio com pilhas de bitucas de partagas. Espere, Disse finlandês e saiu do aposento. Molly se sentou no lugar dele, projetou a lâmina de seu dedo indicador e espetou uma posta cinzenta de arenque. Casey ficou perambulando pelo aposento, passando os dedos pelo equipamento de varredura nas colunas. 10 minutos e o finlandês voltou apressado, mostrando os dentes num sorriso amarelo largo. Ele fez que sim com a cabeça, levantou o polegar para Molly como sinal de tudo bem e fez um gesto para Casey ajudá-lo com o painel da porta. Enquanto Casey ajustava a borda de velcro, o finlandês retirou um pequeno console do bolso e começou a digitar uma sequência complexa. meu amor. Ele disse para Molly, guardando de novo o console. Você conseguiu. Na boa, eu sinto isso. Quer me dizer onde conseguiu isso? Yonderboy. Disse Molly, colocando de lado o arenque e as bolachas. Fiz um acordo com Leory por baixo dos panos. Esperta. Disse o finlandês. É uma inteligência artificial. Diminua um pouco a marcha. Disse Casey. Berna. Disse o finlandês. Inteligência artificial. Berna. Ela conseguiu cidadania suíça limitada sob o equivalente deles do ato de 53. Construída para Tessiera Shoal S.A. Eles possuem o mainframe e o software original. E o que é que tem em Berna? Casey se meteu deliberadamente no meio dos dois. Wintermute é o código de reconhecimento de uma inteligência artificial. Eu tenho os números de registro de Turing. Inteligência artificial.
Está tudo muito bom, mas aonde isso nos leva? Se o Yonderbo estiver certo, esta inteligência artificial é quem está bancando o Armitage. Eu paguei ao Leury para que os modernos investiguem um pouco o Armitage. Molly virou-se para Casey e explicou. Eles têm umas linhas de comunicação bem bizarras. O trato era de que eles ganhariam minha grana se conseguissem responder a uma pergunta: quem está mandando em Armitage? E você acha que é essa inteligência artificial? Essas coisas não têm permissão para ter autonomia. Quem manda é essa corporação mãe, essa Tesla. Tessiera Shoal SA. E tem uma historinha sobre eles para vocês. Querem ouvir? Ele se sentou e se curvou para a frente. Finlandês. Ele adora uma história. Esta aqui eu não contei a ninguém. Começou o finlandês. O finlandês era um receptador, um traficante de artigos roubados, basicamente software. No decorrer de seu trabalho, ele às vezes entrava em contato com outros receptadores, alguns dos quais lidavam com os artigos mais tradicionais do ramo: metais preciosos, selos, moedas raras, joias, peles, quadros e outras obras de arte. A história que contou a Case e Molly começou com a história de outro homem, um homem que ele chamou de Smith. Smith também era receptador, mas em temporadas mais mornas trabalhava como marchand. Ele foi a primeira pessoa que o finlandês conheceu que havia virado silício. A expressão tinha um ar de coisa antiga para Case. E os Microsofts que ele adquiria eram programas de história da arte e tabela de venda de galerias. Com meia dúzia de chips em seu novo soquete, e o conhecimento que Smith tinha do comércio de arte era formidável, pelo menos pelos padrões de seus colegas. Mas Smith procurou o finlandês com um pedido de ajuda, um pedido fraterno, de um homem de negócios para outro. Ele queria uma investigação completa do clã Tessier-Ashpool, disse, e isso tinha de ser executado de um modo que garantisse a impossibilidade de que a fonte algum dia fosse descoberta. Aquilo tinha cheiro. O finlandês disse para Casey. Cheiro de grana. E Smith estava tomando muito cuidado. Quase cuidado demais. Smith, pelo que ficou sabendo depois, tivera um fornecedor conhecido como Jimmy. Jimmy era um arrombador e outras coisas também, e tinha acabado de voltar de um ano em órbita, trazendo consigo certos artefatos. A coisa mais incomum que Jimmy havia conseguido pegar na sua viagem pelo arquipélago foi uma cabeça, um busto intrincadamente trabalhado, cloisonado sobre platina, recoberta de pérolas e lazurita. Suspirando, Smith colocou de lado seu microscópio de bolso e aconselhou Jimmy a derreter o objeto. Era contemporâneo e não uma antiguidade, e não tinha valor para o colecionador. Jimmy riu. A coisa era um terminal de computador, disse ele. Podia falar, e não era voz sintetizada, mas um belo arranjo de engrenagens e tubos miniaturizados de órgão. Era uma coisa barroca demais para alguém construir, uma coisa perversa, pois chips de voz sintetizada saíam quase de graça. Smith plugou a cabeça em seu computador e ficou ouvindo a voz inumana melodiosa cantar as cifras da devolução de impostos do ano passado. A clientela de Smith incluía um bilionário de Tóquio, cuja paixão por autômatos mecânicos resvalava no fetichismo. Smith deu de ombros e mostrou a Jimmy as palmas das mãos viradas para cima num gesto tão antigo quanto as lojas de penhores. Ele podia tentar, disse ele, mas duvidava que fosse conseguir muito dinheiro por isso. Quando Jimmy foi embora, deixando a cabeça, Smith começou a examiná-la cuidadosamente, descobrindo determinadas marcas registradas. Ele acabou conseguindo rastreá-la até uma improvável colaboração entre dois artesãos de Zurique, um especialista em esmaltagem de Paris, um joalheiro holandês e um designer de chips da Califórnia. Ela fora comissionada, ele descobriu pela Tessier-Ashpool S. Começou a fazer ofertas preliminares ao colecionador de Tóquio, dando a entender que estava no rastro de alguma coisa digna de nota. E então, ele recebeu uma visita inesperada, que passou pelo labirinto da sua segurança como se ela não existisse. Um homem baixo japonês, muitíssimo educado,
que tinha todos os sinais de um assassino ninja cultivado em laboratório. Smith ficou sentado muito quieto, olhando para os olhos castanhos tranquilos da morte do outro lado de uma mesa de pau rosa vietnamita polido. De modo gentil, quase como se pedisse desculpas, o assassino clonado explicou que era seu dever encontrar e devolver uma determinada obra de arte, um mecanismo de grande beleza que havia sido levado da casa de seu mestre. O ninja disse que havia chegado ao seu conhecimento o fato de que Smith poderia saber a localização desse objeto. Smith disse ao homem que não tinha vontade de morrer e entregou a cabeça. E quanto? Seu visitante perguntou. Ele esperava obter pela venda do objeto? Smith disse uma cifra bem menor do que o preço que pretendia fixar. O ninja sacou um chip de crédito e digitou para Smith essa quantidade, retirada de uma conta suíça numerada. E quem, perguntou o homem, lhe havia trazido aquela peça? Smith contou. Em poucos dias, Smith ficou sabendo da morte de Jimmy. Então foi aí que entrei. Continuou o finlandês. Smith sabia que eu lidava um bocado com a turma da Memory Lane, e é aí que você vai para uma busca na encolha que jamais será rastreada. Contratei um cowboy. Como era o intermediário, fiquei com uma porcentagem. O Smith era cuidadoso. A gente tinha acabado de ter uma experiência comercial muito bizarra e ele saiu por cima nessa, mas não acrescentou nada para ele. Quem havia pago com aquele dinheiro suíço? A Yakuza. De jeito nenhum. Eles têm um código muito rígido para situações como essa, e matam o receptor, sempre. Era alguma coisa freak? Smith achava que não. Negócios freak têm uma vibração, dá até para sentir o cheiro. Bom, eu mandei o meu cowboy pesquisar arquivos de notícias antigas até encontrarmos a Tessiera Shoal em litígio. O caso não era nada, mas descobrimos qual era a firma jurídica. Então ele quebrou o ice do advogado e pegamos o endereço da família. Grande ajuda isso nos deu. Casey ergueu as sobrancelhas. O fuso, em Freeside. Disse o finlandês. Acabou que eles praticamente são donos daquilo tudo. O interessante foi a foto que conseguimos quando o cowboy fez uma busca de rotina nos arquivos de notícias e compilou um resumo. Empresa familiar. E estrutura corporativa. Supostamente, você pode comprar ações de uma SA, mas não se comercializa uma única ação da Tessiera Shoal no mercado aberto há mais de 100 anos. Em nenhum mercado, até onde sei. Você está vendo uma família orbital de primeira geração, muito discreta, muito excêntrica, dirigida como uma corporação. Muito dinheiro, muito avessa à mídia. Muita clonagem. A lei orbital é muito mais leniente com relação à engenharia genética, certo? E é difícil rastrear qual geração, ou que combinação de gerações, está mandando no pedaço num determinado momento. Como assim? Eles têm seu próprio sistema criogênico. Mesmo sob a lei orbital, você está legalmente morto enquanto durar um congelamento. Parece que eles se revezam, embora ninguém tenha visto o pai fundador em mais de 30 anos. A mãe fundadora morreu num acidente de laboratório. Então, o que aconteceu com seu receptador? O finlandês franziu a testa. Nada. Abriu mão disso. Demos uma olhada no emaranhado fantástico de poderes jurídicos que os TAs têm, e foi isso. Jimmy deve ter entrado nas Trilight, roubado a cabeça, e a Tessiera Shoal mandou seu ninja atrás dela. E Smith decidiu esquecer. Talvez tenha sido inteligente. Ele olhou para Molly. A Vila Trilight. No alto do fuso. Estritamente particular. Você acha que eles são donos desse ninja, finlandês? E Smith achava. É caro. O que será que aconteceu com esse ninja, finlandês? Provavelmente foi congelado. Descongelam quando precisam. Ok. Descobrimos que Armitage está recebendo seu dinheiro de uma inteligência artificial chamada Wintermuth. Onde isso nos leva?
Até agora, a lugar nenhum. Mas você tem um trabalhinho extra agora. Ela tirou um papel dobrado do bolso e entregou para ele. Ele abriu. Coordenadas de grade e códigos de login. Quem é este? Armitage. É algum banco de dados dele. Comprei dos modernos. Negócio em separado. Onde ele está? Londres. Pode craquear. Ela riu. Faça valer o seu pagamento, para variar. Casey esperou por um trem Transbama na plataforma lotada. Molly tinha voltado para o loft horas antes, o construto do Flatline em sua sacola verde, e Casey não parou de beber desde então. Era perturbador pensar no Flatline como um construto, uma fita home não customizável replicando as habilidades de um morto, suas obsessões, suas reações almáticas. O trem chegou com um estrondo pela faixa de indução preta, fazendo com que uma chuva de brita caísse de rachaduras no teto do túnel. Casey foi arrastando os pés até a porta mais próxima e ficou olhando os outros passageiros durante a viagem. Uma dupla de cientistas cristãos com cara de predadores abria caminho devagar na direção de um trio de jovens técnicas de escritório que usavam vaginas holográficas estilizadas nos pulsos, um rosa úmido brilhando sob a luz fria. As técnicas lambiam seus lábios perfeitos nervosas e olhavam os cientistas cristãos de esguelha, por baixo de pálpebras metálicas quase fechadas. As garotas pareciam animais numa savana, altas e exóticas, balançando graciosa e inconscientemente com o movimento do trem, seus saltos altos como cascos polidos contra o metal cinza do piso do vagão. Antes que pudessem debandar, fugir dos missionários, o trem chegou à estação de Casey. Ele saiu e avistou um charuto holográfico branco, suspenso contra a parede da estação, a palavra Freeside pulsando abaixo dele em maiúsculas contorcidas que imitavam japonês impresso. Ele atravessou a multidão e ficou embaixo do sinal, estudando a coisa. Para que esperar? Pulsava o sinal. Um fuso branco rombudo, ladeado e cravejado de grades e radiadores, docas, cúpulas. Ele já tinha visto o anúncio, ou outros parecidos, milhares de vezes. Nunca lhe dissera nada. Com seu deck, podia alcançar os bancos de dados de Freeside com a mesma facilidade com que podia ir a Atlanta. Viagens eram coisas da carne. Mas agora notava o pequeno símbolo, do tamanho de uma moedinha, entremeado no canto inferior esquerdo, no tecido de luz do anúncio. T.A. Voltou ao loft, perdido nas memórias do Flatline. Ele havia passado a maior parte do verão de seus 19 anos no Gentleman Loser, tomando cervejas caras e vendo os cowboys. Nessa época, ainda não havia sequer tocado num deck, mas sabia o que queria. Havia pelo menos mais outros 20 esperançosos assombrando o Loser naquele verão, cada qual na expectativa de se tornar ajudante de algum cowboy. Não havia outro jeito de aprender. Todos haviam ouvido falar de Paulie, o jockey caipira da periferia de Lanta, que sobrevivera à morte cerebral atrás de Black Ice, o gelo negro. A rádio peão, curta e grossa, das ruas e a única que funcionava, não tinha muito a dizer a respeito de Paulie, além do fato de que ele havia feito o impossível. Foi grande. Outro wannabe contou a Casey pelo preço de uma cerveja. Mas quem sabe mesmo da história? Eu ouvi dizer que talvez tenha sido uma rede de folha de pagamento brasileira. De qualquer maneira, o cara estava morto, morte cerebral, a linha do eletro ficou plana. Casey olhava pelo bar, lotado, para um homem atarracado com uma camiseta de mangas curtas, o tom de sua pele meio acinzentado. Garoto, O Flatline lhe diria meses depois em Miami. eu sou parecido com aqueles lagartos enormes, sabe? Eles tinham 2 cérebros grandes pra cacete, um na cabeça e outro no osso da cauda, pra manter as patas traseiras se movendo. É bater naquela coisa preta e o velho cérebro de cauda simplesmente faz você continuar seguindo em frente. A elite de cowboys do Loser encarava Paulie com uma estranha ansiedade grupal, quase uma superstição. McCoy Paulie, o Lázaro do ciberespaço. E no fim, o que o matou foi seu coração. Seu coração russo usado, implantado num campo de prisioneiros durante a guerra.
Ele se recusara a substituir a coisa, dizendo que precisava daquela batida particular para manter seu senso de timing. Casey ficou rodando nos dedos o papel que Molly lhe dera e subiu as escadas. Molly roncava na espuma sintética. Uma tala transparente ia do joelho dela até alguns milímetros abaixo de sua virilha. A pele sob o micropore rígido, salpicada de hematomas, preto alternando com tons de um amarelo feio. 8 dermas, cada um de um tamanho e cor diferentes, seguiam numa linha reta descendo pelo seu pulso esquerdo. Uma unidade transdermal acá estava ao lado dela, as pontas vermelhas finas, conectadas a trodos de input debaixo da tala. Ele se virou para o tensor ao lado do Osaka. O círculo de luz chapada caía diretamente sobre o constructo do flatline. Enfiou um ICE, conectou o constructo e se plugou. Era exatamente a sensação de ter alguém lendo pelas suas costas. Ele tossiu. Dix. McCoy. É você, cara? Sua garganta estava apertada. É o Casey, cara. Lembra de mim? Miami, ajudante, aprende rápido. Qual foi a última coisa de que você se lembra antes de eu falar com você, Dix? Nada. Harry desconectou o constructo. A presença desapareceu. Ele tornou a conectá-lo. Dix. Quem sou eu? Você me pegou, Jack. Quem é você, porra? K, seu camarada, seu parceiro. O que é que tá pegando, cara? Boa pergunta. Lembra de ter estado aqui há um segundo? Não. Sabe como funciona uma matrix de personalidade ROM? Claro, Bru. É um construto de firmware imutável. Que conecto no banco que estou usando e consigo obter memória sequencial em tempo real? Acho que sim. Respondeu o constructo. Ok, Dix. Você é um construto de ROM, entendeu? Se você está dizendo. Disse o constructo. Você quem é? Casey. Miami. Ajudante, aprende rápido. Isso. E para começar, Dix, você e eu, nós vamos pular para a grade de Londres e acessar alguns dados. Topa. Você está me dizendo que tem escolha, garoto? Curta o vídeo e compartilhe.